Sejam todos bem-vindos ao grupo de estudos Espíritas Missionários da Luz. Meu nome é Maria de Lourdes e estamos aqui, como fazemos todas as quartas-feiras, trazendo um texto para o nosso estudo. E hoje nós trazemos o livro Calma, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E nós vamos ler o texto que diz assim: evitando inquietações. Considerando que a inquietação em nós gera inquietação naqueles que nos rodeiam, revisemos, pelo menos de quando em quando, as induções que nos possam impelir à intranquilidade. Recorda que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados, em evolução na Terra, ainda estamos longe da condição de espíritos perfeitos. É quase impossível seguir sem erros na jornada, mas é preciso reconhecer que a divina providência jamais nos sonega recursos para corrigi-los. Aceita-te como és e onde estás, a fim de que consigas caminhar com segurança para o que deves ser e para a melhor condição que te cabe alcançar. Consulta o passado por arquivo de informações que te facilite os movimentos em rumo certo, mas não te prendas a lembranças de caráter negativo, porque hoje é o dia de construir o amanhã, com o material selecionado de que disponha no campo da experiência. Libera a capacidade de compreender e perdoar com que o Criador nos dotou, a cada um, para que o ressentimento ante os conflitos de ação e de opinião nas áreas de trabalho em que te vês não te cause desequilíbrios. Não acredites tanto em doença e cansaço que te impeçam de servir ao próximo, trabalhando um tanto mais. Auxiliar desinteressadamente aos semelhantes será sempre a base de qualquer melhoria. Cultivemos o respeito a nós mesmos, sem o qual não se sabe de que modo angariar o respeito dos outros. Confiemos em Deus acima de tudo, sem nos esquecermos, porém, de que Deus igualmente confia em cada um de nós. Bem, o texto traz por nome Evitando Inquietações. Nós estamos atravessando um período, o planeta todo está atravessando um período de grande turbulência, de muitas inquietações, medos, insegurança, tristeza. E é quase que impossível para nós evitar as inquietações, porque estamos em sofrimento. Sofrimento por tudo que estamos passando, pelos desencarnes, pelas perdas de famílias, por desconhecer as causas de tudo que está abalando o nosso planeta. Pensávamos em guerras, pensávamos em situações de conflito entre países, mas nunca imaginamos algo semelhante ao que acontece hoje. E o medo tomou conta de todos nós. Não sabemos como estamos e com quem estamos lidando. É um desconhecido para todos nós. E isso nos causa inquietações. Mas, segundo as orientações do Espírito de Emmanuel, ele nos diz que nós precisamos cuidar dessas nossas inquietações em relação, por exemplo, a todos os que nos rodeiam. Porque quando nos inquietamos, passamos para o outro essa insegurança, essa agitação, essa inquietação mesmo. E assim, induzimos alguém também
a ficar com uma intranquilidade. Isso vai gerar no ambiente uma situação de desconforto para todos. Que pensemos nisso, que consigamos evitar tudo isso. E é interessante que nos diz também assim, que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, estamos aqui em evolução na Terra, claro. Estamos longe ainda de alcançarmos e de sermos espíritos perfeitos. E por isso muitas coisas nós necessitamos atravessar para o nosso aprendizado. E pensamos todo dia que são situações que precisamos atravessar. Na verdade, é quase impossível a gente seguir nessa jornada reencarnatória, mas é preciso reconhecer também que a Divina Providência não nos abandona. Ela nos traz recurso para que possamos nos corrigir. Olha lá, jamais nos sonega recursos para corrigi-los. E é importante que nós saibamos que contamos sempre com o Pai em tudo aquilo que nós estamos fazendo e praticando. Que nós tenhamos essa reflexão. Importante é aceitarmos, como diz aqui no livro, como nós somos e onde nós estamos. Estamos no lugar certo, na casa certa, com as pessoas certas. E esse lugar é um lugar que nós podemos caminhar com segurança. E que, sempre acreditando que é tudo para que nós nos melhoremos. Vamos consultar o passado, nos diz aqui que podemos, é um arquivo de informações. É tudo que nós temos lá, no nosso passado, o que nós vivenciamos, as situações, né? E pode muitas vezes nos facilitar. Nos facilitar porque nos trouxe aprendizado enquanto estivemos lá no passado, mas que nós não nos prendamos a esse passado com lembranças do quê? De caráter negativo. Então que nós possamos ir até o nosso passado, reviver tudo aquilo, mas que ele facilite para que tenhamos um rumo melhor e que a gente não tenha esse caráter negativo, porque o hoje é que é importante. O hoje é o dia de construir o amanhã com o material selecionado que nós temos de experiência. Então, aquela experiência do passado, nós trazemos para agora, é um material que nós selecionamos, mas nós vamos viver o hoje, porque é o dia de hoje que nós vamos construir o amanhã com esse material, essa experiência que nós tivemos no passado, mas que ela não nos traga um caráter negativo, que não nos entristeça também. Então, assim, que nós também entendamos que nós precisamos muitas vezes perdoar, aceitar as situações que se apresentem, seja no nosso trabalho, seja no nosso dia a dia, seja em família. Que a gente não tenha ressentimentos ante os conflitos, por exemplo, que surgem opiniões diversas às nossas e que muitas vezes acontece no seio da família, no trabalho, em contato com o todo, na nossa vivência diária. E que isso não nos traga, por exemplo, desequilíbrios, que é importante que nós tenhamos sempre centrado o nosso pensamento no bem. O Criador nos deu, a cada um de nós, né, a capacidade de compreender e perdoar, que façamos isso. E que também ele nos orienta aqui, porque é um manual, é uma orientação, que nós não ficamos tão presos à doença e ao cansaço, porque muitas vezes nós dizemos assim, não posso fazer, não vou fazer, não, isso daí não é para mim, não estou bem, estou doente, estou cansado, que isso não nos sirva de desculpa para servir o próximo, que não nos impeça para servir o próximo. Por quê? Porque é importante trabalhar um tantinho mais, cada dia um pouquinho mais. Uma palavra, um olhar, ouvir o outro. Então, assim, que nós não tenhamos cansaço nem doença, que a energia do Pai nos fortaleça, nos dê ânimo para todas as manhãs enfrentarmos os desafios que se apresentem a nós, sempre
evitando a inquietação. E que nós possamos auxiliar desinteressadamente os nossos irmãos, porque é um benefício que estamos criando para nós mesmos. Que nós também cultivemos o respeito por nós mesmos e para que possamos também angariar o respeito dos outros. Que nós nos respeitemos na convivência diária, para que os outros também possam nos respeitar. E que nós confiemos em Deus acima de tudo, sem nos esquecermos, porém, de que Deus igualmente confia em nós. Então, nós confiamos em Deus e Ele confia em nós. É importante que nos lembremos que a inquietação, a perturbação gera desequilíbrio e nos deixa e nos afasta da beleza da vida, do convívio diário com as pessoas, e que Jesus está sempre conosco, nos auxiliando, nos intuindo e nos orientando. Que tenhamos a paz do Cristo em nossos corações. E quando surgir aquele momento de ansiedade, de inquietude, que nós possamos nos retirar de uma maneira silenciosa e orarmos, entrarmos em contato com o Criador e assim trabalharmos em benefício de nós próximos, nós próprios e todos aqueles que estão ao nosso redor. Jesus, o nosso Mestre, está sempre conosco. Que possamos rogar a Ele a proteção infinita e que possamos também trabalhar em nós a serenidade, o amor ao próximo e divulgar o amor a todos que se aproximam de nós. Esse é o recadinho para hoje. Nos encontramos no próximo vídeo. Muita paz a todos.